Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Pode Vinde. Hoje, nesta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, são exatamente 15 horas e 43 horas aqui no Brasil, e eu estou aqui com o meu mano, né? Pastor Ismael Pinheiro, que também é um dos emblemáticos da geração 80 e 90 ali da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, e dando a sequência, fizemos com o Ivair ontem, hoje com o pastor Ismael, para conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. E a minha intenção também é fazer um registro, né, do meu irmão, da sua biografia, que ele tem uma história linda de conversão, de vida com Deus, de vida pastoral. Foi meu pastor também. E é um prazer, Legal. Ismael, estar contigo nessa tarde gravando. E para mim é uma alegria, um prazer de estar aqui juntamente contigo, querido. Legal, Ismael. Mano, é claro que eu conheço muitos detalhes, mas as perguntas serão triviais para pessoas que, porventura, não conheçam, né? E para aqueles que já conhecem, conhecer outros Aham. detalhes e também as futuras gerações, né? Vai ficar gravado aqui na galeria do Pode Vinde, né? Pode vir, e é legal. Legal. Tu sabe que eu gosto muito da história, né? Acho que eu tinha que ser Aham. um arquivista, trabalhar. Você, você é um historiador. Bota Eu São gosto da Lucas história no das bolso. pessoas. Ismael, tu tem uma história, uma trajetória bacana. Vamos começar pela data do teu nascimento, né? Quando você nasceu, a data, dia Nas, e mês? sim, nasci dia 2 de abril de 1957, 57, maravilha. Lá em Miguel Couto mesmo? lá em Nasci Miguel em Miguel Couto. Couto. Não, não. Papai morava numa cidade chamada Carlos Sampaio, Austin, cidade de Austin. Hum, E eu nasci lá. Papai era agente de manobreiro da da rede ferroviária? Leopoldina, da Uhum. rede ferroviária, que passou a ser rede ferroviária depois. E ele morava numa casa da rede da Leopoldina em si, né, perto da estação. Então eu e a Marli nascemos ali. Ah, em Carlos Sampaio. Austin, né? Carlos Sampaio. Depois papai comprou um terreno e construiu uma casa em Miguel Couto. Aí viemos para Miguel Couto. Eu já tinha 6 anos de idade nessa época. A sua infância foi toda ali, criada ali na Rua G, né? Na nossa rua. Isso, Rua G, a antiga Rua G, né? Hoje é Rua Constantino Silva, número 11. Foi Isso. ali que eu fui educado e cresci, etc. As escolas que você participou, Ismael, lembra delas? Escola secular? É isso. Sim, eu estudei na escola que virou municipal, mas era a Escola Miguel Couto, da Ah, professora sim. Erli da PF, que hoje tem a rua, né? O Que é a nome rua da igreja, da dessa antiga igreja professora. de Miguel Couto. É. Era um excelente colégio. Meus pais me colocaram para fazer ali o jardim de infância. Fiz a primeira série, segunda, terceira, quarta série. Antigamente, antes de você entrar na quinta série escolar, você tinha que fazer uma pré-admissão. Então, eu estudei também admissão Hum, para entrar no colegial. era antigo colegial, né? Era antigo colegial, era de quinta, você fazia quinta, sexta, sétima e oitava série. Só que para entrar para a quinta série, quando você terminou a quarta série primária, você tinha que fazer a admissão, que eles chamavam. Ah, Então, entendi. a gente estudava a admissão para se ingressar na quinta série. Leva uns 6 meses, mais ou menos, se eu não me engano. E o ginásio foi por ali também, aí veio a questão do Wilson, né? Do Colégio Wilson, em Vila de Cava. Sim, o ginasial começou ali no Colégio Miguel Couto, Uhum. mas papai tinha um amigo muito chegado, chamava-se professor Lúcio Freire. Você não conheceu? Ele conheceu o papai na Leopoldina, era muito incentivador com o nosso pai, a nível de estudo, até porque ele é professor da Leopoldina. Aí, o que aconteceu? Ele tinha um colégio em São Mateus, chamado Colégio Bandeirantes, um enorme colégio.
tinha, para você ter uma noção, na época, nos anos 70, era um colégio que tinha mais de quase 2.000 alunos nos 3 turnos, de manhã, tarde e noite. Hum, Aí o professor Lúcio Freire aconselhou o papai e pediu permissão que eu fosse educado lá. Aí o papai conversou com a mamãe e eles concordaram de me colocar lá no colégio Bandeirante, do professor Lúcio Freire. No colégio tinha uma casa. Então eu passei a morar na casa, rapaz. estudar no colégio e trabalhar no colégio. Aí eu conheci. Isso Ismael, foi. eu não sabia disso, tá vendo? Como é que é Pois importante a é. entrevista, Eu cara? morei sozinho numa casa e tinha uma senhora que levava comida para mim lá todos os dias. Uma Rapaz. senhora que limpava o colégio e o professor Lúcio pediu que ela fizesse a comida para mim e tal. Mas eu ajudava a secretaria. Eu trabalhei na secretaria, onde eu aprendi todo o ofício de escritório. Eu sou muito Datilografia. datilografia. Eu já tinha um curso de datilografia que tinha pego, mas não tinha prática. Então Sim. peguei lá com um rapaz chamado Allan Kardec, também que era professor Legal, na irmão. área infantil. E ele me passou todo um processo de escriturário e foi benção. E o teu, E gin... ajudava na cantina, o teu etc. ginásio, então, foi ali, o inicial. Aí sim, lá é que eu terminei o ginasial. Estudava, trabalhava, ajudava a cantina de manhã. Naquela época, os alunos chegavam e tinha que carimbar presente na Isso. carteirinha. Você passou por isso, não? Passei, peguei isso aí, peguei. Pois é. Aí a pessoa ficava lá na porta É. e eu carimbando presente nas carteirinhas dos alunos. Depois, na hora do recreio, entrava para dentro da cantina. Quando chegava o caminhão para descarregar os refrigerantes, enfim, Que o que era legal, Ismael. Começou encomendado, a desenvolver ali, né? eu ajudava. Era um garoto de 14, sei lá, É. 15 anos por aí, E o e já trabalhava. Wilson, o Colégio Wilson, depois em Vila de Cabo? Sim, o Wilson, eu fui para o Wilson depois dessa formação no Ah, Centro sim. Bandeirante. Aí no Wilson eu fui completar o meu segundo grau. Ah, foi o segundo grau. No Bandeirantes eu fiz a conclusão do primeiro grau, no sentido colegial, de quinta a sexta, a oitava série. E lá no Wilson, quando eu cheguei no Wilson para trabalhar mesmo, que aí eu já tinha uma bagagem de secretaria de colégio, e o Ah, Wilson sim. sabia disso, o Wilson era amigo do, do Do Lúcio. Lúcio. Ah. Aí pediu, Lúcio, eu preciso do Ismael lá, você não libera ele e Então tal, tu tal. estudou e trabalhou no Wilson também, né? Estudei e É. trabalhei. Eu trabalhava na secretaria, junto com o irmão do Wilson, que também aprendi muito com ele, Hoje o o Wilson Gilberto. é a escola municipal agora. Aquele colégio Sim, virou escola municipal. por incrível que pareça, todos os dois colégios que eu tive formação profissional viraram municipal. Municipal. O que é o caso de Miguel Couto. Não sei hoje o Bandeirantes, mas eu acredito Aham. que. Eu não sei como é que está, eu não sei. Mas esses dois passaram a ser municipal. Legal, então tua infância ali, né? Criado no Evangelho, né, Val? Com nossos pais, né? Nosso papai Sim, presbítero da igreja. sim. Aí tu teve a tua Papai, infância, a tua juventude. Teve um período de tempo que tu passou fora da igreja, né? No caso, né? sim. Aí lá no Wilson é que na época do Wilson, é que eu me desviei. Que eu me desviei, não, né? Eu ia na igreja, mas não tinha noção de conversão Sim. assim em si, né? Fui criado dentro da igreja, mas não tinha aquela conversão.
Então, no Wilson começou a aparecer convites para ir para Os baile, colegas, né? aqueles Aqueles. colegas, aquelas influências, né, todas ali. Ah, vamos, Ismael, não faz mal não, não tem mal, tal, tal. E eu ia. Então, eu entrei numa certa rebeldia, digamos assim, mas mais de inocência, não Mais foi levado, né? Mais levado mais do que me querendo ir. deixando levar. Eu me deixei Isso. levar, na verdade. E Eu até. falo que eu fui viciado em tóxico, que eu peguei maconha, cheirei cheirinho da loló, mas na realidade eu nunca me viciei. Eu não consegui, Sim, eu não, fazia uso não porque os cheguei ao colegas ponto. faziam, né? Uso. Fazia uso porque Ah. eles faziam, mas eu não fiquei dependente de nada, não, graças a Deus. Mas teve o encontro com Cristo, né, Isbal? Depois, aí Sim, foi lindo aquela história sim, da rádio, né? Como é, é que é? é. Pra gente O meu relembrar. encontro com o Cristo foi uma coisa muito pessoal, Niel. Eu voltei de um show de rock da Rita Lee, em Niterói, em Itaboraí, na verdade. Ela fez um show e eu fui com essa rapaziada. E aí, lá, fumamos, porque maconha e tal, aquelas coisas todas. E quando eu tô retornando, eu me deu uma certa. Eu não cheguei a entrar em êxtase eles chamam, quando você sai, eles chamam overdose. Eu não Sim. tive uma overdose, mas eu tive um momento de perda de memória. Eu não sei se eu estou fazendo a colocação correta, mas eu me vi, Niel, num abismo. Eu, literalmente, estava lá no fundo do poço. E aí eu gritei: socorro! Alguém me ajuda! Isso na minha visão. Isso, mas foi repentino. Isso no show. Você acredita? Ah, no E show. aí apareceu, eu via na boca do buraco uma mão que se estendia para mim assim. E eu pegava, eu conseguia pegar aquela mão. Tive algumas dificuldades para chegar até a mão, mas eu conseguia pegar. E a mão me tirou. Só apareceu a mão. Me tirou do buraco. Essa foi a visão que eu tive, literalmente, E uma coisa aquilo te muito impactou. pessoal. É, e aquilo te Aquilo me impactou. impactou, cara. Quando eu cheguei em casa, papai tinha um rádio de pilha, não sei se você pegou isso, um rádio de pilha chamado Filco. Era um rádio que ele escutava toda a programação. Não tinha televisão, É, não existia ainda. não existia. E aí, aquele rádio, cara, tava um programa do Josias Menezes. Não sei se você já ouviu falar. É, ouvi falar. Ok. Josias Menezes estava, tinha um Rádio programa Copacabana, não acho. de muita audiência. E quando eu cheguei, assim, tonto, né, das baladas, que eu ligo, aí me deu vontade de ligar o rádio, porque eu não tinha esse costume. Eu estava cheio de fome. Aí, que a maconha dá muita fome, né? Aí eu ligo, eu sentei na mesa, mamãe lá no quarto disse assim: Ismael, a comida já aí no fogão. Aí eu fui no fogão, peguei a comida e comecei a comer. Senti vontade de ligar o rádio. Quando eu ligo o rádio, o José Menezes estava dizendo assim: escute bem, essa é a última oportunidade que Deus está te dando. E eu te aconselho você a aproveitar. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Para ir para o céu. Tava falando contigo. Cara, aquilo ali foi Direto, né? direto comigo. Pum! Aí ali eu deixei de comer, não comi, só comecei a comer. E ali mesmo, na cozinha, tinha uma varanda bem coladinha na cozinha. E eu ajoelhei em prantos. E ali, Niel, foi a minha Glória a conversão. Deus.
Agora, tem um adendo aí, né? O Davi, nosso primo, Sim. tinha uma semana antes de eu ir nesse festival de rock com a Rita Lee, ele tinha, Davi tinha passado lá em casa e disse assim: Ismael, Deus mandou eu vir aqui falar com você, e foi direto, Davi é que usado você por Deus. precisa voltar para Jesus, se consertar, e papapá, pererê, pororô, ponduro. E os caras falavam assim comigo, como se eu fosse membro da igreja. Eu não tinha sido membro, eu não tinha passado pelas águas. Mas de tanto papai me levar para a igreja, eu era considerado tipo assim, Já né? Por dentro. muitos já estou dentro da comunidade, então eu já sou crente, né? Entendeu? Então eles falavam direto. Davi disse isso para mim. Aí eu dei um sorriso para o Davi e disse assim: Davi, porque Davi chegou a fumar maconha comigo, por isso que ele foi comigo, né? Foi Sim. lá falar comigo. Aí antigamente, hoje não, hoje é heroína, cocaína e outras drogas, mas antigamente a droga oficial era maconha, né? Hoje maconha está sendo até remédio, né? Estão É, dizendo aí que é remédio. era mais Ok. leve, né, Osmar? Aí Davi disse para mim, Nel, você precisa se consertar. E eu fui com aquela palavra, olha como é que o Espírito Santo trabalha. Eu, Davi entregou isso para mim uma semana antes. Eu fui para o rock, lá eu tive visão, literalmente falando contigo, do buraco da mão que apareceu. E quando a mão me resgata, eu lembrei das palavras do Davi. Ah, era Deus mesmo, né? Quando eu Te chego em casa e chamando, ligo o né? rádio, que o Josias fala aquilo comigo, eu me lembro, volto a lembrar da palavra do Veio Davi. tudo à mente. Por isso que a palavra de Deus não volta vazia. Tremendo, né? A partir dali, Tremendo. então, começou a caminhar na igreja. Sim, aí eu larguei tudo e Aí comecei a foi lá, caminhar na aceitou a igreja. Cristo, né? Fui lá, confirmei, Que a é, igreja tinha toda essa tradição, né? Tem que vir à eu frente e andava tal, aquela coisa. bem relaxadão, né? Bem relaxada, meus jeans eram jeans bem surrada, minha roupa. O Paulinho, Paulinho Soares. como se fosse hoje, ele pegou uma camisa e me deu para mim ir para a igreja. Já estava tudo preparado, sabe? Glória a Deus. Assim, eu fui e entrei naquele dia com a camisa que o Paulinho me deu, com o apoio que o Paulinho deu. Aí o Paulinho, Misael, o Ismael Bento, aí todo mundo se aproximou de mim e ali eu Daniel aceitei Albino, Jesus. aquela turma toda. Daniel, tá todo mundo junto ali, Que benção, envolvido, né? né? Pra, e, e eu aceitei a Cristo. E tu ficou ali um tempo em Miguel Couto, nesse período inicial, né? De 20 e poucos anos, né, Ismael? Ali. Tu Sim, eu casou tinha novo, 19, casou com 21, né? 18, eu casei com 21. Eu tinha 18 anos para Quando isso ocorreu? 19 Ah, quando essa conversão aconteceu. E Miguel Couto estava assim num avivamento tremendo, apesar de ter perdido um grande pastor, foi o pastor Oziel, né? Osiel. Eu não me converti no tempo do Osiel, eu me converti já para Titi e o Pedro É, no na seu período presidência da inicial, né? igreja. No período inicial como É, presidente. presidente, E ali depois do teu casamento, eu lembro do teu casamento, né? Perfeitamente. Sim, Eu tinha uns aí eu 10 anos, casei mais com ou menos. 21 anos e comecei a me 9 para interessar 10. pelas coisas de Deus, né? Biblicamente falando, teologicamente falando. Uhum. E naquela época minha, tinha até uma concepção dentro das igrejas, não só de Miguel Couto, mas na maioria delas, de que a letra matava. E não Ah, era tão sim. importante você Meu Deus. fazer um curso teológico, um curso bíblico. Até Acredite hoje se é você assim em quiser. alguns lugares. Pois é. E Titi abraçava isso, Titi defendia isso. Olha, a obra é pelo Espírito, o Espírito Santo é que faz a obra. E tá.
E aí eu sentindo a necessidade de conhecer mais Deus, o Deus das Escrituras. Eu Tinha tinha inclinação mais para curiosidade, isso, né? tinha essa inclinação. E o Miguel Couto era fechado quanto a isso, na época, né? É, E aí, o Paulo Zanardi, que está vivo até hoje, sim, e pastor Paulo Zanardi, tu conhece? conheço, conheço. Ele O está morando na Paulo região dos Zanardi lagos. foi o cara que me levou a conhecer o pastor Aloysio Pinto de Souza em Ponto Chique. Ah, foi através do Paulo? Foi através do Paulo. Eu e o Rafael. Quando eu cheguei lá, o Rafael já estava lá. Que o Paulo, na realidade, Tinha dias. a origem do Paulo Zanardi, inclusive, é a congregação cristã. É congregacional, aliás. Congregação cristã, não. Congregacional. Congregacional, é. Pela E o origem Aloísio era do congregacional também. Paulo, conheci o Aloysio. E o Ah, Aloysio recebeu o batismo no Espírito Santo em 1970. ah, E o sim. Aloysio estava passando para a Assembleia de Deus. Tá tudo explicado, né? É. Aí o Paulo, eu e o Rafael lá, levou o Rafael primeiro, depois me convidou. Rapaz, tu precisa conhecer um pastor, já que você está com ansiedade de estudar teologia. Rapaz, pastor Aloysio é a pessoa ideal para te ajudar nisso. Ele tem um seminário lá, era o Steppen, Steppen. É. Que Seminário existe até Teológico hoje, tá? O Steppen. Pentecostal. O É. Aloysio tinha montado o, O o Steppen. seminário, o É. Steppen, e aí eu fui e conheci o pastor Aloysio. Me apaixonei por ele, cara. Cara, uma O sumidade, né? Steppen é Um registrado na preparo. CGDB. Eu estou falando de um pastor congregacional, ex-congregacional, um pastor super preparado, né? Aí ele foi o meu Gamaliel. Aí você sai de Miguel Couto e vai para Ponto Chique. É a primeira passagem por Ponto Aí eu Chique. vou, converso com meu tio, porque ele que me batizou. Eu fui batizado em 12 de dezembro de 1976. E eu fui para o Aloysio em 1979. Assim, Ah, eu fui casando e já fui passando para ele, sim, para sim. a igreja do Aloysio. Eu fui namorando, fui, né, pesquisando e fui me achegando. O Aloysio gostou muito de mim e o Aloysio me chamou para ser secretário do seminário. É, eu lembro que tu influenciou muita gente. Papai mesmo estudou no Steppen. Sim, É, tu levou aquela galera toda, né? sim, levei muita Joel, gente para lá, muita gente Joel, para yeah, estudar yeah, lá. é. E para Eu lembro professores disso. também. Você sabe que o Basileu René foi um dos professores do É Steppen. mesmo? É. Yeah. O Osiel e o Otoniel, antes de falecer, eles foram, não sei se você sabe, mas eles foram um dos fundadores do Steppen junto com a Aloysio. A Ah, Aloysio pediu orientação foi a eles eles. que deram. Exato, eles é Rapaz. que deram a ideia. Me parece que o nome Steppen foi sugerido pelo Osiel e o Otoniel que deram esse nome para o Aloysio. A Aloysio que É abraçou seminário Steppen. pentecostal, alguma coisa. É Steppen. É, É, Seminário Teológico Pentecostal, pentecostal. É, Steppen. Esse nome foi dado pelo Osiel e Otoniel para o Aloysio. E o Aloysio esses abraçou. caras eram tremendos, né, cara? Ah, Pra os criar caras coisas, eram né, uma cara? águia, Meu né? Os caras. Deus. Se O hoje a Mader, SEAD está aí, Ibaderge, Nel, tudo o nome deles. Tudo que eles criaram. Mader, É. Mader, SEADER, Seader, tudo criação Baderger, deles. tudo Ibaderge. criação deles, dos caras. Os Os caras caras, tinham uma que visão de coisa águia tremenda, né? tremenda. Andava além do tempo deles. Além do Porque tempo. a gente está se falando de anos 70 e 80, né? Que não tínhamos nada, Que não comunicação, tinha nada, nada, nada. nada. Rural, né? Miguel na minha igreja de origem, era pecado entrar bateria. Foi sim. Era pecado. Que não podia bater bateria. Era proibido entrar bateria. Quem introduziu em Miguel Couto bateria, inclusive, foi o Paulo César, né? Paulo César, nosso Cezinha, com a Sim. equipe, pegaram, compraram a bateria. Aí o pastor É, Joedson, que já tinha assumido no lugar de tio,
não Sei. admitia a bateria. Eles falaram que Ah, ele foram. também não? Eu sei que Não, aí, Titi era ferrenho nisso. aí quando chegou a bateria, eles, agora como é que a gente vai fazer, meu irmão? O pastor não deixa, a gente tem que ser no dia que o pastor não estiver aqui. E quando o pastor bobeou, eles botaram a bateria lá dentro da Botaram. igreja. Quando ele É. viu, já não podia tirar mais, já estava lá montada e ficou. O É, César e conta essa história. nessa época, o Meu Deus. conjunto de Cristo, alguma coisa de Cristo, Vencedor de Cristo, Ah, do. era um grupo Rapaz, do de Celso, São né, cara? Paulo. Ah, não. É, Vencedores não, por Cristo é o do Vencedor por LP. Cristo. Do LP, é, é, eles eram de São Paulo e foram eles que começaram a introduzir. Aí depois chegou outros grupos do Isso. Rebanhão, Ah, a Rebanhão já coisa é foi, 80. É, aí já foi, aí explodiu. não, mas tudo começou por Vencedores por Cristo, Que era aquele de louvorzinho que é a também. introdução das baterias dentro da igreja. E, maravilha. Foi evoluindo. Eu louvo a Evolução, né? Deus porque Evolução. eu vi toda essa Que evolução, legal, né, né, mano? Biel? Toda Ah, essa evolução. Eu comecei na igreja desde pequenininho e vi as dificuldades que tinham e o desenvolvimento que foi acontecendo. o seu trabalho ali em Ponto Chique, aí ele foi levado ao ministério. Já era casado e tal. Ah, sim, toda a minha preparação ministerial não foi por Miguel Couto, foi por Ponto Por Chique. Ponto Porque Chique, quando por eu cheguei em Aloysio. Ponto, lá em Miguel Couto, eu ajudei o Daniel Paulinho no congresso antigamente não chamava congresso, era confraternização De de jovens. jovens da UMADEPEC. E a UMADEPEC, Uma UMADEPEC Denk, uma não, Denk. UMADENC. É, uma A Denk. UMADENC tinha um grupo de pessoas maravilhosas. Eu vou citar o nome aqui do Ismael Bento, que fazia um jornalzinho, que você Inteligentíssimo precisava também. ter. É, inteligentíssimo também. Diário Cristão chamava. E nós fazíamos tudo no extenso a álcool, que antigamente não tinha, o extenso a tinta não tinha chegado até nós. Era muito difícil, era muito Era caro. datilografado e mimeógrafo, né? Mimeógrafo era tudo datilografado e mimeógrafo. Mas você tinha que ver que trabalho que o Ismael fazia junto com a mocidade, com esse jornalzinho. Legal, né? Maravilhoso, é. E eu fiquei esse período, então, de 76 a finalzinho de 78 para 79. E o Aloysio foi uma escola, que o camarada era o capitão da PM, né? Tinha uma Sim, o visão de Aloysio, águia também, né? Aloysio Terrível, tinha né, cara? 3 faculdades, né? O cara fez É, pedagogia, ele se metia e estava sempre. Você sabe que pastor tradicional, eles têm um preparo bem diferente do nosso, né? Os ele deixou caras, aqueles estudos tudo pronto lá, né? Depois que eu tive contigo em Ponto tudo Chique, eu vi. apostilado, É, tudo, é uma gama de informações que eu, como pastor lá, não consegui colocar tudo em prática. então ali tu ativou, né? Ponto Chique Sim, trabalhou bastante com ali em Ponto Chique, o que nesse aconteceu? primeiro Eu fui período. diácono, foi tudo rápido também. E um ano depois eu fui ao presbitério, já dirigindo congregação, dirigi Nova América, dirigi Nova Brasília, e todas essas congregações. E não é só isso, o Aloysio foi me dando bagagem, foi me dando orientação, foi me dando suporte, né, para exercer o ministério em si, né? Então, toda a minha formação ministerial eu devo ao pastor Aloysio Pinto Aloysio de Pinto de Souza. Souza. Yeah. Legal. Depois desse período de Grande tempo, mestre. e como você chega a Belfor Roxo, Ismael? Porque aí nos Ah, tá. anos 80 tu foi para Belfor Roxo. Sim, lá em 81, Ponto Chique eu liderei aqueles departamentos, passei por aqueles departamentos todos, tudo, né? escola dominical, É, mocidade e departamento de missões. E aí, o que acontece? Eu compro um apartamento do lado da igreja de Belfor Roxo.
Consegui comprar minha primeira casa ali. Ah, rapaz, então você foi para Belford Roxo por causa dessa mudança, né? Da locoção, é. Ah, sim. Aí eu comecei a visitar Belford Roxo. Comecei a ir em Belford Roxo, eu escutava os cultos e tal. Igreja maneirinha, né? Toda Pô, maneirinha. igreja, Aí tu falou, vou aí ficar uma aqui, outra né? estrutura, né? É, A estrutura já toda pronta, porque Ponto Chique ainda estava no casco, estava no tava no tijolo. casco. A Luísio, para você ter uma noção, eu fui indenizado de uma empresa e doei a laje para a igreja. A metade da laje daquela igreja foi doada com a minha indenização. Na Então, só para Explo, você ter né? uma Tu trabalhou noção. na Explo. Na Expro, trabalhei É. 8 anos lá. Aí o que acontece? Quando eu vou para Belford Roxo, eu vejo uma estrutura enorme, né? Uma outra estrutura. Aí eu fiquei assim deslumbrado e fiquei orando ao Senhor. Se era de Deus, eu pedi minha carta de mudança. Aí o Aloysio, eu cheguei a essa conclusão, com essa confirmação. Eu comecei a amar a igreja demais e gostei muito do Ademir. Ademir se identificou rapidinho comigo, eu com ele. Aí ele, rapaz, vem para cá, vem ajudar a gente e tal, para aquele jeito dele, né? Aí Uhum. eu fui e conversei com o pastor Aloysio e o Aloysio me liberou. Quando eu cheguei em Belford Roxo, cheguei em 80 para 82, nesse período, e já como presbítero. Ali como presbítero. Aí eu já estava no meu apartamento, eu morava ao lado ali. Quando tu chega já era a gestão do Ademir Dias Duarte. Sim, eu Já era não, Ademir. aquilo que eu escutei do Ivaí, eu não passei nada daquilo. Eu não conheci o Do pastor Quintino tu não pegou. Quintino, não. Quando eu cheguei, o Ademir estava na liderança da igreja. Eu cheguei ainda ali, quando eu cheguei lá, que eu fui por sua causa, para Belford Roxo, porque tu levou Marli. Marli Sim, foi também por sua causa e acabou me levando. Eu sim. lembro ainda do Quintino sendo carregado assim no colo para ir até o púlpito, né? As pessoas entravam com ele no colo. Ah, Eu ainda é? peguei um pouquinho. Eu Não, peguei, isso eu não peguei, peguei. peguei isso Então lá. você chegou primeiro do que eu, porque Não, quando eu não, cheguei não, não não. tinha. Teve um culto que ele foi. Não sei se era ceia, Ah, algum culto tá. assim que nego traziam Ah, ele. Não era, ele não estava ativo na igreja não, sim. mas ele sendo carregado no colo, e tal, acho que ele não estava andando Aham. mais, né? E ainda E ali em peguei Belford Roxo, ele. o pastor Ademir, eh, ficamos tão íntimos, né? Tão amigos, e ele foi confiando em mim. Ô, Osmar, você pode liderar a escola dominical? Nós estamos precisando de alguém para liderar e tal. Aí eu já tinha pego a experiência, tudo que eu peguei com a Luísa, eu Aplicou ali. plantei lá e apliquei lá em Belford Roxo. Quando eu cheguei Então, lá, tu era presidente da mocidade da Umadeber, né? Era uma sim, confraternização em 82, daquela das palmas das minhas mãos, te tenho gravado e você tal. tinha gravado, que legal. Com aquela, Eu não, isso eu eu não cheguei sabia. justamente nessa confraternização aí. A irmã ali, vamos lá, tá bom, vou. Sim, Que eu tava, foi Ivo da Costa Reis que nossos pais pregou, né? estavam congregando na grama, né? Com titio. Aham. Aí eu fiquei naquela, caramba, pra Esse onde eu vou? congresso foi o Ivo da Costa Reis que, Foi que, que Ivo da Costa ministrou? Reis, Ivo e o É, Walter Brunelli. e o Walter Brunelli, um Inclusive, a grande minha homem, decisão por Cristo foi no culto do Walter do Brunelli, Walter. que pregou Aham. sobre Mas o o Deus Walter Brunelli, desconhecido. o Deus desconhecido. Mas o Walter Brunelli pregou no congresso Pregou. Pregou nesse na, congresso aí. nas Pregou, acho que na palmas da sua mão, sexta-feira. tenho gravado? E o Ah, Igor é? pregou no sábado e domingo. O Igor que pregou muito. Foi o primeiro. Demais, né? Incendiou aquele congresso. Foi tremendo, né? Engraçado, bem particular, o Ademir, ele olhou o Ivo, assim, a estampa do Ivo, sabe? Eu E fui lá apresentar, vai o sair Ivo alguma coisa daí, chegou, mano? tá. Aí, depois, em particular, o Ademir recebeu ele e tal, ele ficou hospedado lá em casa e tal. Aí, em particular, o Ademir disse, Ismael, será que vai dar certo esse negócio? Ele Porque era viu meio um cara muito matuto. Ele era simples, matutinho. matuto, né? E, Muito e bacana, né? falando, tinha uma voz.
grossa e tal, mas falava com semblantes para baixo, sabe? Aí a Ademir achou Minas que Gerais, né? Bem caipira, né? Meio caipirão. bem caipira, bem matuto, né? E Matuto, Deus Matuto. tomou aquele homem de Rapaz, maneira foi tremendo. espetacular. É, foi Aí tremendo. depois da mocidade, paralela à mocidade, tinha a escola dominical. Tinha o Ademir e nós começamos a montar uma. A escola dominical foi uma referência na época ali, Nel. Eu lembro. De tipo assim, ficou famosa, né? Famosa no bom sentido, né? Ela É, ficou evidente porque era uma escola diferente. Eu procurava fazer um negócio mais dinâmico, mais sem eu lembro aquelas perfeitamente, mano. escolas rituais, né? Que geralmente Eu era da classe dos jovens, eu ficava na classe dos jovens porque era o Rony e o sim, Rosinaldo que dava aula. que ministrava. Aí eles ficavam lá na galeria, lá em Sim, cima. me lembro. Aí eles usavam quadro e tal. Aí eu e o Mairinaldo, a gente gostava, né? A gente era adolescente, mas queria um pouquinho mais, né? Aham. E eles davam aula legal pra caramba. Mais, É mais que conteúdo, né? legal. É, eles traziam uns Aí eu conteúdos lembro legais. dos troféus, Sim, daquelas aí a gente medalhas, dos fazia aquela negócios, concorrência entre as entre as classes, né? classes, né? Com as medalhas, os troféus, quem se desempenhava mais e tal, quem trazia mais visitante Visitantes, e os etc. brindes, né, que tinham. Quem tinha bíblias e revistas que batia com o número de pessoas na Era classe, bem tudo isso. frequentado, eu lembro da escola dominical ali, era Muito. gente pra caramba. Era tipo um culto, né? De domingo de Uma manhã. noite, de domingo à noite, porque ficava muito cheia. É, E, Niel, tem conversões ali dentro da escola dominical, que a gente não relatava, mas pessoas que foram e se é converteram lá verdade, na escola dominical, na classe. é verdade. Eu lembro disso. Foi muito bom. Depois desse departamento, aí tu foi pra Denver, né? O Denver, a Ademir pediu que eu cuidasse de missões e tal. Eu sempre relatava a ele que eu tinha um coração muito voltado para missões. Eu tive uma experiência, Niel. Eu acompanhei um missionário em Honduras e El Salvador. Você não estava muito ligado, a gente não estava muito Não. ligado, talvez você não saiba disso. É um período que eu passei em Ponte Chico. 1979 e 80, eu acompanhei Elias Otoniel Ayala. Fiquei 4, 5 meses com ele. E ele desbravava o trabalho ele era de El Salvador e desbravou um trabalho em El Salvador e Honduras. São países muito colados um com o outro. E eu tive uma experiência Legal. tremenda missionária com esse cara, entendeu? E esse missionário, Elias Otoniel Ayala, é quem trouxe para o Brasil o filme Inferno em Chamas. Não sei se você conhece esse filme. Lembro. Pois é, ele é que Eu já trouxe. participei de muitas cruzadas Pois é, desse filme. ele fazia tipo uma cruzada e botava esse filme. Eu E aí lembro, eu acompanhei ele depois. eu acho que você deve ter influenciado para levar em Miguel Couto, que teve esse filme Miguel Couto. Teve, É, eu era não, pequeno, aí eu e o Jorge Araújo, lá de Vila de Cava, você conheceu o Jorge, não lembro. Ah, o Jorge, da Madrid, que era da igreja Jorge do Pastor Rogério? Luiz, Jorge Rogério, Jorge Rogério. eu não falei É do meu Rogério, amigo, é. é, Jorge Rogério Rogério. Araújo. Pois é, É, o Jorge Rogério, ele conhecia, na verdade eu conheci o Elias Otoniel Ayala através do Jorge. até hoje o Jorge mexe com isso, rapaz, com missões com fora do país. Até hoje tá Rapaz, no coração eu dele. eu passei a amar missões por causa do Jorge. É, até hoje ele é Trouxe um o missionário Elias, mesmo. trouxe o Elias Otoniel Ayala com esse filme e nós passamos em tudo quanto é igreja, Jaceruba, e começamos a visitar as igrejas e levar ele. Ele é E presidente da era, Assembleia de Deus em Engenheiro Belfort. ou é, É que o benção. Jorge Rogério, já há Tem muitos anos anos. que eu não vejo, E muito continua tempo que fazendo eu esse não mesmo vejo. trabalho. De vez em quando ele aparece aqui no bairro, né, que ele era oriundo daqui. Que benção. E tem uma revista. Depois eu vou ver se eu linko Que vocês de legal. novo. Tá, Vou linkar veja, vocês de veja, novo.
faz conexão com ele. Que você está O trabalhando Jorge com é uma missões benção. agora também de novo, né? Isso, Mas isso. eu quero levar a tua história, tá bacana, hein? Tá legal demais, a gente tá recapitulando algumas coisas. Agora, como a gente tá fazendo essa série com Belford Roxo também, o que representou Belford Roxo para você, Ismael? Quando se fala em Assembleia de Deus em Belford Roxo, o que vem no teu Nel, coração? Belford Roxo me representa tudo para mim. Belford Roxo foi um divisor de água no meu ministério. Foi através de Belford Roxo que eu me desenvolvi. Houve uma projeção, né, Não irmão? estou desfazendo de ponto chique do pastor Aloysio Pinto de Souza. O pastor Aloysio Pinto de Souza foi o meu Gamaliel, Isso. né? Então, ele foi o meu aprendizado, ele me preparou e me soltou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, em memória, né? Pastor Aloysio, porque ele não era um cara ambicioso de dizer, não, você não vai, Ficar eu não vou prendendo te o dar cara ali. carta, não. É, Não, não, você não vai sair daqui, não. Pelo contrário, ele queria que eu, porque ele tinha uma visão, e que ele sempre falou isso em Ponto Chico, de ver o reino de Deus crescer. Isso não era um pastor local, não era um pastor centralizador, é, ditador, uma pessoa que só queria para ele, entendeu? Esse aqui é o meu é. reinozinho, tal, tal. Já viu, né? Todo, Tem todo, pastores que botam a isso, cerquinha, é. né, em volta dele e Acho ninguém que é só a denominação chega, dele. é só É. ele que manda ali. O Aloysio não E eu tinha, o lembro que ele Aloysio não ajudou tinha. muita gente, ajudou até o nosso tio, né? Tio Ué, Pedro, ele deu apoio pastor ali, Pedro deu apoio apoio total, total, né? Em muitas total, áreas né? Ele não de tinha orientação, cor denominacional. Inclusive, era para ser diferente, o oposto, porque o pastor congregacional geralmente ele luta para que, né, só para o povo dele, para a denominação dele, etc. eu E ele lembro, não tinha isso. voltando a Denver, eu fiz aquela viagem, fui com você naquela viagem de para Tabuleiro e Piau, né? E Piau, Que uhum, fomos lá no bairro Botafogo, andando a pé, foi uns benção, 3 foi benção. quilômetros, né? É, glória a Andando e Deus. a Edna tocando É, pandeiro e a gente paramos a paramos, cidade, entramos o dentro do. padre tocou o sino lá, Ali foi chamando tabuleiro, a tabuleiro. atenção, a atenção do povo, Rapaz, que e ele trabalho lindo aquele trabalho. providenciou, que não estava na programação da Igreja Católica, nós confrontamos tanto ele com o Evangelho de Cristo, que ele conclamou a igreja para fazer uma procissão. Tu lembra É, disso? lembro, de E eles noite fizeram fizeram uma a procissão procissão, à passaram em noite, frente à igreja lá. em frente à igreja, É, para demonstrar o poder que é. o padre tinha E na eu cidade. lembro quando nós começamos a entrar nas casas, primeiro chegamos ali, fez uma consagração. Olha só Foi. como é que é, eu lembro de tudo. Aí fez uma consagração, tinha umas irmãs de oração, né, rapaz? Aquelas irmãs Tinha, ali, tinha. Joseita e tal. Aquelas mulheres Aí era o meu sustentáculo fez ali. aquela oração, tal, aquela consagração, aquela preparação. Aí depois houve uma instrução. Falou, ó, vamos chegar nas casas, tinha um censo Sim, tinha um religioso. censo para fazer. Então nós fomos fazer aquele censo, saímos para fazer Aham, de casa em que casa. legal. Aham, Aí muito bom. eu era adolescente, fui acompanhado com os adultos, né? Fui acompanhando, fui observando. Aí os mineiros muito hospitaleiros, né? E Hospitaleiros. muito educados. Aí Niel, o padre começou a você chamar na rádio de foi. poste. Atenção, Aham, fiéis, não sei o que, o encontro na igreja, tal hora. Aí o aham, pessoal que atendia a gente falou assim, ó, não, ó, o padre tá chamando a gente, não leva a mal não, a gente vai ter que sair e tal, mas volta aqui é. uma outra hora, tal. Aí eles começaram, porque ele Porque eu não faz, sei se você sabe, Niel, a foi num maioria sábado das isso de manhã. casas que as pessoas têm ali foram o terreno doado pela Igreja Católica, pela administração da Igreja Católica. Ah, sim. Eu não conhecia Então, o detalhe, eu era padre, adolescente, né, cara? nessas cidades Tinha. interior, é sempre assim. E o padre se acha dono, num bom sentido, entre parênteses, né? Sim. Ele se Ele acha controla, dono né? do. Ele controla, tipo assim, A você não vai me política. obedecer, É, eu vou pedir à prefeitura para tirar você, a sua casa de você. Tipo assim, né? Então as pessoas. Mas mesmo ameaças, assim, né? Niel, quero te dar uma grande notícia.
aquele censo que vocês fizeram, que nós fizemos, ganhamos muitas almas. Depois, o dirigente de Piau e da, De tabuleiro. de Tabuleiro deram testemunhos de que muitas pessoas aceitaram Jesus por causa da, Ah, daquele trabalho que nós fizemos. é o Peter que tá aí? É o Peter? É o Peter que está aqui, alegre. Isso é um cachorrinho que eu tenho, Nel. E Ismael com você sabe cachorro. que eles É viram, bonitinho, né? viram o nosso É, xodózinho. é, Tá bom. é o filhão, né? Mas é um filhão que eu, não, que eu tenho. Aí, então, isso tudo foi marcante. Eu lembro que também tu teve a passagem, ali o desenvolvimento em Belfor Roxo e tudo, e teve a oportunidade de Coelho da Rocha. A gente não pode deixar de mencionar, né? Que é aquele, Sim, que é uma igreja que estava, o pastor presidente faleceu, alguma coisa assim, e o pastor Ademir tentou te ajudar colocando nessa igreja, que era uma igreja grande. Nós fizemos uma viagem, inclusive foi contigo, você sempre me carregando, sim. para Minas Gerais, em Barbacena. Barbacena. Fizemos um trabalho na praça também. Foi também. Foi tremendo com aquela Lá no viagem bairro São missionária. Pedro, Santo Assembleia de Antônio, Deus e Coelho da Rocha, Coelho da que era uma Rocha. igreja azulzinha, né? E que depois passou a ser, eu fui pastorear Ponto Chique, aí aquele trabalho passou a ser de Ponto Chique, de Barbacena, porque É, aquele trabalho todo, a igreja de Coelho da Rocha não deu não deu sequência lá no prosseguimento, não trabalho, deu não deu prosseguimento. prosseguimento. Coelho da Rocha, Niel, não foi o falecimento de um pastor, foi o pastor que houve uma divisão ministerial Ah, lá. sim. O Ademir, como eu era a pessoa sempre de Coladinho a confiança ele? do Ademir, Ah, e Ademir me botava nisso. Ó, você vai entrar lá como interventor. Então eu fui interventor de Coelho da Rocha e fui interventor de São Bernardo. São Bernardo também teve um ah, problema. São Bernardo também é. Não sabia, Teve. Eu não. passei, fui lá para ser interventor. Aí eu entrei como interventor. Como interventor, você segura ali, tenta segurar a situação, mas na verdade, geralmente uma situação definida, já fica definindo, né? No caso de Coelho da Rocha, tinha o vice-pastor que nós ajudamos a introduzi-lo, não sei se ele está lá até hoje, né? Introduzi-lo ao pastorado Ah, tá. da Então eu igreja. entendi. Foi um Foi essa período, a intenção foi só um período de de transição, de intervenção, de transição, transição pastoral. É a mesma coisa que aconteceu em São Bernardo. O pastor, eu me esqueci o nome dele, houve uma divisão lá, o pessoal queria dividir, e o Ademir então entrou Coelho como da Rocha eu porque, não sei como está, mas São Bernardo diz que está muito bem, cresceu oh, bastante graças a também, Deus, desenvolveu bastante o trabalho lá. que benção. Eu, quando cheguei em São Bernardo como interventor, eu era evangelista comissionado. E quem era o diácono, um dos diáconos da igreja era o Samuel. Samuel hoje que está até por aqui pregando, Samuel Ribeiro. Ah, o Samuel Ribeiro. Você Ah, ele chegou a era de lá? conhecer? Sim, sim, Ele sim, era de lá, ele conheço. era diácono. Ele casou lá, É, é benção ele, né? é uma benção. É benção. O... Depois desse período de tempo, houve o falecimento do pastor, né? Aí foi em 80, isso já em 87, né, irmão? 87, perdemos o Ademir. Isso foi um grande golpe para a gente, né? Ademir tinha recentemente. Você sabe que aquele curso de preparatório de obreiro Isso, eu lembro desse foi, curso. foi uma sugestão minha, pessoal para Ademir. Eu vi o Ademir assim. Ademir queria conduzir a igreja, estava conduzindo a igreja, mas na área de unidade ministerial ele estava tendo muita dificuldade. Que Belfor Roxo ela cresceu, né?
As visões eram diferentes, né? E as visões de muitos obreiros eram diferentes, né? Um eram mais Não falava a liberais e linguagem. outros mais Uns, radicais, né? uns radicais, outros liberais. Você ia numa congregação, você sentiu a Igreja diferença. clássica é assim mesmo, né? Não tem jeito, né? É. Igreja Aí muito eu tempo. tinha acompanhado o desenvolvimento, que naquela época a Igreja Universal do Reino de Deus estava em desenvolvimento. Uhum. Ela começou em 79, é. Exatamente. Aí tinha uma pessoa do lado do Bispo Macedo, que chamava J. Cabral, o nome Sim, dele. sim, sim. Grande Ele mestre. era o cérebro da denominação. Aí eu vi uma vez Eu tenho o livro dele aqui um na minha artigo mesa. dele num jornal da Universal, ele O cara dizendo era assim: fera. nós precisamos buscar a unidade através do ensino. Só o ensino que vai trazer a unidade. E fez uma diferença e explicou o que é a diferença entre união e unidade. E aí ele disse assim: a união é tipo um saco de batata. Todas as batatas naquele saco estão unidas, elas estão juntas. Verdade. Agora nós precisamos da unidade. Aí ele citou a oração de Jesus, quando Jesus disse assim: Pai, lá em João 21, né? Que eles sejam um como eu sou contigo. Isso é unidade, não é união. União é quando você vai para a igreja. Bem-aventurados aqueles que vão, né, que buscam união, né, etc. A unidade Salmo é quando 103. você. É, a unidade é 33. Ó, quão bom e quão suave é que o os quão irmãos bom unam. ou quão suave que os irmãos vivem em Em união. união. Saco de batata, todo mundo indo para a Eu igreja. É o que é saio o daqui, saco de você batata que daí, a falou. gente se Eu encontra saio lá. daqui, É a a gente se união. encontra lá. Agora ele disse o seguinte: unidade é quando você pega o saco de batata e amassa todas Beleza. elas. Aí vira um Vira o purê de purê. batata. O purê é a unidade. É Porque verdade. ali É no purê todo indivisível. mundo É é igual e invisível. indivisível, né? É. Batata pequena, a batata Muito média, a bonito batata o grande, tudo exemplo. juntou. Rapaz, eu peguei É isso, lindo isso, inclusive hein? isso é um tema, às vezes, É uma de, mensagem. É. eu chego a pregar isso algumas vezes. Niel, aquilo entrou no meu coração. Eu falei, rapaz, esse cara. E aí ele explicou. O obreiro precisa falar a mesma linguagem do líder maior. Você é um líder nato. A sua linguagem tem que estar na boca do seu vice, do É seu isso mesmo. presidente de mocidade, Senão da não. irmã do ciclo de oração. Todo mundo falar a mesma linguagem. E aí o Macedo pegou essa palavra, essa palavra dele, todo esquema, e virou aí. Você vê A que potência que é. a potência que é. Você chega numa igreja deles, pode ser lá em Portugal, o cara está falando a mesma. Inclusive, A mesma usando a linha. mesma linha, mesma doutrina, Até a a mesma coisa. mãozinha, né? Mãozinha Até quebrada. a mãozinha, a vozinha, né? Meus É a amigos, unidade, é a meus unidade. queridos, minhas queridas, e É vai um por aí. padrão, né? Cria-se um padrão. Aí Aí tu queria eu fazer isso em peguei Belford isso Roxo. e falei com a Ademir. Você precisa fazer um curso preparatório de obreiros. Esse curso seria, entre parênteses, obrigatório. Todos os obreiros das congregações vêm para esse curso, são preparados. E aqueles que passam e que você vê que tem a vocação ministerial, você Faz consagra ele no aproveitamento. final do ano, ele é consagrado. Quem é diácono passa a ser presbítero, quem é E foi uma presbítero e tal. benção esse CPO. Eu era adolescente, não podia Aí a Ademir participar. assinou embaixo. Aí nós lançamos CPO, Que a intenção do curso pastor preparatório era de obreiro. padronizar mesmo as congregações, tudo na mesma linha. Na mesma linha, com a mesma Que a linguagem, com o matriz mesmo. voando e as Porque congregações se você arrastando, né? ia em Vila de Cava, você em Calundura, outra igreja. Você ia em Vilar do Novo, era uma igreja. É verdade. Quando você ia para Prata, era uma outra.
Às vezes a igreja quase colada uma com a outra, as congregações que eu estou me se referindo, e tinha uma Sim. linguagem diferente. Areia branca, né? Areia branca, e foi sucesso, graças a Deus. Aí veio o falecimento do pastor, aí tu ficou um tempo ali ainda, né? Em 80 e... Sim, o pastor 89. o Foi Ademir, um você sabe baque, que eu né? ia naquela viagem, né? É, eu sei. Quem Eu foi no ia teu na lugar viagem. foi o... Foi o Jo... Marcos. Ah, foi o Marquinhos? Eu acho que o Marquinhos que foi. É... Eu não sei, um dos Não, dois acho que foi aí. Jesus Afrânio no teu lugar. Ah, sim, foi o Jesus Que Afrânio. ia também nessa viagem o João do pai do Marinaldo, né? O irmão João também não pôde ir, que era o Isso, irmão tesoureiro. João não pôde ir. É. Aí não Eu e pôde o ir João não você. pudemos ir. É. Aí entrou João Trabalhando, Silva e o Jesus Afrânio no lugar. estava trabalhando na Iacute, eu era supervisor da Iacute e teve um congresso em São Paulo. Nesse mesmo dia, aí, essa mesma semana, aí eu tive que ir para o congresso lá em São Paulo, da Iacute, e não fui. E o João também teve um outro problema lá É, teve dele, alguma coisa pessoal, que também. ele não É, pôde ir. Aí ele levou o Marquinho e levou o Jesus Afrânio. Que o Marquinho eu acho que não estava programado também para ir. rapaz, que coisa, né? Enfim, Diz que foi uma benção, né? foi uma A pregação benção, diz que ele dele pregou. voltou. Então. A Paula Isso foi um tem, baque. a Paula tem lá a fita dessa pregação. Ele pregou sobre o rico e o Lázaro. Uhum. O pastor pregava demais, né? Ele Foi era demais. admirável, era demais, era demais. Ademir Ali foi tinha uma uma. igreja que eu me batizei, né, Ismael? Participei de muitos trabalhos que vocês também desenvolveram, curso de evangelismo. Eu tenho essas Sim, fotos lá, que legal. entrega dos certificados, guardo os certificados até hoje. O curso de É, família com Antônio Gilberto. sim. Tu ajudou bastante o pastor ali também nessa área, né, Foi, educacional, né? foi. Todos os cursos que ficavam ali, a gente estava sempre na liderança ali. A ETAD, foi também o Sename, do Gesiel Gomes, É o CENEP, Senep, falei Sename, é o Senep, Centro Evangelismo Continental. Continental. É aquele pastor, ele profetizou a morte do pastor, E rapaz. ele Ó, profetizou a morte da Ademir, rapaz. que a gente não Ninguém entendeu o entendeu. recado, Não entendemos. ninguém vai fazer uma Eu viagem, acho que tal, nenhum tal. pastor também entendeu, né? Não, não, Eu nem a acho que Ademir entendeu isso. a igreja de vento em popa, né? Que E nós aí, de íamos vento em imaginar isso. popa, que vai imaginar que o cara vai morrer, né? Enfim, aí E depois desse período de tempo, tu fica ali um pouco, tu houve a transição do pastor Caetano Muniz, e aí tu volta, recebe o convite do pastor Aloísio Pinto sim, de Souza. aí o Aloísio, eu não sei se ele soube da morte, deve ter, não, acho que soube, sim, Eu da morte da soube, Ademir. o Dedemir explodiu o Rio de Janeiro todo. Aí o Aloísio tem um sonho, me chama lá na casa dele. Já estava sem andar, né, o Ismael? Também, né? Já Desabilitado. estava desabilitado já. Eu estava na cadeira de roda. Ele disse assim: Ismael, eu te chamei aqui para te contar um sonho que eu tive. Eu tive um sonho com um peixe grande e nesse peixe, o peixe nadava, mas ele tinha um semblante de cansaço. Aquele peixe que fica abrindo a boca assim, né? Com dificuldade de respiração. E atrás desse peixe vinha um montão de peixinho. Um montão de peixe. E eu, discernimento ao Senhor, o Senhor me disse que esse peixe é você. E que esse peixe entrava pelo terreno, pela igreja de Ponto Chique. Rapaz. Desse jeito, né? E eu conversei com a esposa estava viva ainda também, que a esposa faleceu primeiro que ele, né? Aí ela também concordou que esse peixe é você. Então, por isso, estou convidando você para você voltar para Ponto Chique, que eu vou passar a igreja para você. Desse jeito. Aí, diante disso, o que você faz? Não Aí tinha. eu fui, não E tinha foi de como, Deus, né, né? Ismael?
E foi de Deus, Foi de sim. Deus, foi Aí eu uma fui bênção aquele orar, o período. Senhor confirmou, sabe? Aí eu cheguei para o pastor Caetano Muniz e para o secretário, que era o Davi, Davi era. pedi a reunião com os dois e solicitei minha carta e expliquei a eles detalhadamente o que está acontecendo. Pastor, não, Deus está te enviando, então você vai. O Caetano Muniz era muito humilde, né? Pastorzão. Cara Sensível maneiro à demais. obra de Deus, né? É, um Muita homem de gente não Deus. entendeu aquele homem, não, Nel. É. Mas ele tinha um preparo, você sabia disso? Tinha, eu sei que ele foi Ele tinha um preparado em preparo teológico. Pindamonhangaba, né? Ele estudou Isso, estudou em teologia. Pindamonhangaba e ele era um homem muito instruído. Aí ele disse assim: Ismael, eu entendo que Deus está mandando você para lá, vai lá ajudar o pastor. É a obra de Deus. Ele me deu todo apoio. Aí eu fui para Ponto Chique. Sim. Fui para Ponto Chique em 1989. Eu saí de E Belfor houve ali Roxo. um crescimento né? Exponencial, né? Em Ponto Chico, né, meu? Foi um período muito bom, Nel. E muitas Com coisas a gestão boa ali, né? Graças é, a Deus. eu confesso a você que eu poderia ter feito mais coisas ali. A Mas, intenção era essa, né? Mas houve outras situações, né? Tipo o convite para Alfalite, né? sim, Nesse período de tempo. aí, Isso já nos anos nesse 90, período de tempo, 90 e pouco, né? a minha formação também teológica, Daniel, eu passei um tempo na EPOI. E eu amava muito São Cristóvão. E Isso. o pastor Túlio, conversando com o seu filho, o pastor Marcos, eu não conhecia o Marcos, e sugeriu, Marcos, você está precisando, que o Marcos falava, eu estou precisando de alguém que me ajude aqui a tocar isso. Isso aqui eu não estou conseguindo. Aí o pastor Túlio sugeriu o Marcos de me convidar, ver se eu queria ajudar o trabalho. Porque eu fui gerente da CPAD na gestão do pastor Túlio, Como e presidente da era o CGDB. presidente da CGADB, e me conhecia. Houve Aí esse período ali na Veplan, eu né? fui para Rupturita, Inclusive para pro EPOI, Alfalite, Rupturita, para Alfalite. Nesse Alfalite. período do EPOI também, eu estudei contigo. Você foi meu professor aqui em Vila de Cava, no Polo Vila de Cava, que era uma sucursal Sim, do EPOI. da Eu EPOI, tenho pastor foto ainda Luiz, do ou do Nemuel Kessler Nemuel Kessler, grande ensinando a homem. gente a cobrir. Não, estique esse braço, tal, pá, com os É, obreiros, gente. Ele era meio tipo militar, né? é, Aí ensinando a gente a entrar com a postura, tal, peito estufado, todo usa, mundo entra com usa postura. postura. Ficou bonito aquele trabalho. Que Nemuel era o fantástico. coordenador era o pastor Adilson Lobo, né? E Elba. Sim, Aí sim. deu aula você, deu aula Adilson, deu aula o pastor lá da Presbiteriana de Miguel Couto, Aham. o Cabecinha Branca. Muito fera também. Edielson. Edielson. Edielson, o homem de Rapaz, foi bom demais. grande mestre. Grande mestre. É. Aí tivemos esse foi o meu primeiro seminário mesmo, que foi que eu participei do EPOI. Uhum. E a Alfalite também, depois você sempre me ajudando, né, rapaz? Como irmão, né? Você foi para Goiás, Goiânia, Sim, fomos montar. uma sucursal lá, né? Eu na Alfalite era o fundador dos escritórios, estabelecia os escritórios na cidade. Isso. E aí nós estabelecemos o escritório lá em Goiânia e não tinha ninguém para liderar. A pessoa não deu prosseguimento. E ficou um trabalho muito promissor da Alfalite, em todos os aspectos, tanto na alfabetização como na teologia. E aí o Marcos falou, Ismael, eu preciso que você vá lá dar um help lá, você vai lá ajudar, porque não tem ninguém lá. E você é o diretor. A intenção Aí era colocar em cada estado uma sucursal, né? Tipo a a gente CPAD. colocava, É, a gente colocava. Só que essa sucursal lá em Goiânia, a professora que nós colocamos lá,
ela não deu seguimento. A mãe Ah, adoeceu, ela teve um problema, ela teve que se afastar. uhum. Aí eu fui para lá. Chegou lá, Niel, comecei a amar a cidade de Goiânia. É, Ou pela cidade, sabe? eu lembro que tu falava muito bem da diferença, queria até me levar pra lá e tudo na época. O Osiel E chegou isso, aí. O tremendo. Osiel chegou aí lá. O Osiel De- falou que era muito bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. E E aí, acabou ficando, né? acabei ficando e aí convenci a família a ir junto, morar lá. Foi nisso que houve a passagem da igreja de Ponto Chique, devido a E esse devido a trabalho profissional, né? minha tanto árdua, eu decidi passar Ponto Chique. Ó, não vou dar conta Vou dar porque não tem conta. como ir Não, pro Rio. e alguns membros começaram a cobrar também, né? Os membros da igreja mais chegados, os obreiros. Isso. Pastor, estou entendendo, o senhor está pouco aqui. Viajava muito, viajava o Brasil todo. Eu viajei o Brasil todinho, né? Foi verdade. Plantando a alfalite. Aí eu decidi, então vamos para Goiânia, a família concordou, fomos. E chegou lá, eu fui convidado pelo pastor Clarimundo para assumir uma igreja. Foi a igreja que o Otoniel teve, que o Osiel teve lá também, De Anápolis, né? de Anápolis. Não chegou a ser Anápolis. A igreja, o Era um ministério, outro local. mas a igreja que eu pastorei era em Goiânia, um bairro chamado Jardim América. Ah, sim. E eu fiquei lá, numa igreja grande, bonita, As catedral. igrejas lá, tudo catedral, né? Parece tudo catedral. Um negócio grandão, tudo enorme. E Osiel conta que o Manuel Ferreira chegou num dia e ninguém te conhecia, né? sim, Aí ele te identificou, né? Pastor foi Ismael é que tá aqui, ué? O que tá fazendo aqui? Vem cá no púlpito. Aí diz é, que mudou, né? Ele te deu um beijo, isso, beijou teu rosto foi. e aí mudou tudo. Vendeu CD, vendeu. Fazendeiro levou para você, matou boi e tudo para fazer churrasco. Foi verdade. O Ziel conta isso, cara. É muito Mano, engraçado o Ziel falando. é, é um... Madureira muito forte, né, nessa região, né, Ismael? Porque Manuel Ferreira sempre foi amigo do pastor Túlio, né? Exatamente. Sempre Tava foram todo ligados. mundo junto ali, né? Aí eu ligado com o filho do Túlio ele sabendo dar o falite, É, sabe? E a havia um gente respeito, né? era pronto, aí ele me abraçou como filho, me recebeu como filho. Uma benção. E teve também tuas passagens por Mader, né, Ismael? Ajudando o Otônio de Paula. A gente não fez menção aqui Fui primeiro secretário da UMAD na num dos gestão do Otônio. maiores congressos que a UMAD já fez, não desfazendo dos outros. Foi o Ottoni que fez, né, na cidade de Teresópolis. O Otônio é tremendo, né, cara? Era tremendo, né? O cara era fera. Na tua cruz eu levei os seus pecados. Esse foi o tema do 11º Congresso da UMAD. E eu era secretário, primeiro secretário da UMAD. Foi um dos maiores congressos. Você sabe quem pregou nele? Hum, Hidekazu Takayama. Era um japonesinho, sim. mas pô, Curitiba, de Curitiba. pensa num cara cheio da unção de Deus. Foram milhares de pessoas que chegaram aos pés. Naquela época só tinha 3 pregadores, né? Gesiel Gomes, Napoleão E o Decaso e o Takayama. Decaso, que corriam mais. Aí tinha o de Pernambuco também, o O Gilmar Gilvan Rodrigues, Rodrigues. que é o mais velhão. Depois, Gilvan vem depois. aí foram formando. Aí apareceu o Santana da Bahia, mais lá na frente. É, Mas depois de Napoleão ali carro surgiu também mesmo Gilmar era Santos. Napoleão, e Decaso Takayama e Gesiel Gomes. Aí, voltando, porque eu voltei lá atrás para lembrar o negócio de Umader, pra gente seguir a sequência de Ponto Chique. No Ponto Chique foi um trabalho extraordinário, Ismael. Ali você me deu muitas 10 oportunidades.
a igreja avivada, Daniel. Ali eu era jovem, não era, Tem- não era casado ainda. Você me levou ao diaconato. Foi. Eu tinha 19 anos. Por causa da necessidade da igreja, não era porque eu era teu irmão. Não, mas você tinha a chamada ministerial. E aí tu me botou para trabalhar com a juventude logo de cara, que o Foi. presidente era o Paulo César. Aí eu Paulo fui auxiliar o Paulo César. Depois, no ano seguinte, veio o Marinaldo. Marinaldo congregar conosco. Aí Aldo, foi tremendo, né, cara? Aí passamos a a liderança. pena que o Marinaldo estava numa fase que ele, a águia, né? Vocês são águias, né? E quando você trata o cara com o cara que tem uma visão de águia, ele Não não dá para consegue, limitar ele, não. Não dá para limitar. dar o cara. Não Né? tem como. Eu falei, Marinaldo, dá um tempo aí, cara, que a gente vai. Mas ele estava ansioso, cara, porque ele queria expandir o Verdade. reino. E eu não entendi eu perdi a visão ali. Porque se eu sento com ele e diz, não, Marinaldo, vamos junto, vamos caminhar. Com você também, que eu estava com uma equipe maravilhosa em Ponto Chique. Tava Foi o mesmo. melhor, foi o celeiro maior que teve Ponto Chique, foi o período de vocês. O Marcos, Tinha o Marinaldo, tinha o Marquinho, tinha o Samuel. O Samuel dirige uma grande igreja aí no Espírito Santo. Cara, Helena Raquel, né? vocês e dizer, vocês, olha, vamos pilotar isso aqui, vamos decidir, né, o que entrar, enfim. A Helena foi jovem nossa lá de Belfort Roxo, de Miguel. Mas o que acontece, Nel? O Tony Júnior. Uma igreja onde tem um grupo antigo, os caras ficam botando pilha, né? E aí, botando a marcha ré, deu para entender? Areia, né? Não, pastor, não é assim, que não sei o quê, blá, blá, blá. Não vou citar aqui nomes, mas É verdade, o que nós passamos, né? Pessoas Faz até parte. que passaram pelo Senhor, mas que foram, que botaram areia no negócio. E eu tive receio, eu tive medo, porque tinha aquela formação da Assembleia de Deus, assembleiano, tem que fazer tudo aqui, é estatuto, é reunião de ministério. Aquelas reuniões de ministério, Meu Deus do céu. Aquilo era um desgaste. Um desgaste tremendo. Que fazia reunião, verdade. falava e não chegava a acordo nenhum. Chegava... né? Umas coisas assim. Eu lembro uma vez em Belfort Roxo, eu era presbítero. Que atrasou. E eu cheguei a participar de algumas em Belfort. Dava a pena do pastor Francisco Caetano Muniz. O pastor saía tonto, meu irmão. Tonto! Ué, tonto mesmo. Tonto de sair cambaleando assim. E eu falava, pastor, meu Deus do céu. Cara. Dava pena dele, coitado. Muita pressão. Por exemplo, eu sofri muita pressão psicológica. Que loucura. Saía tonto da reunião e coisa não concretizava, e o que você tinha no coração. Não dá para ser assim não, né? Tá doido. Mas isso tudo mas foi bênção. Mas foi bênção. Temos 89 frutos, né? a 99 eu fiquei 10 anos em Ponto Chique. Eu lembro que o Otônio de Paula veio congregar conosco, né? Ele era de cerâmica. Eu tive talvez o privilégio que muitos pastores não tiveram. Eu tive o privilégio do fundador da SEA, de todos os ministérios. O Antônio de Paula também, pai, né? O pai, o velhinho. Paula, pai. Eu fiz o sepultamento dele e ele me deu muitos conselhos em cima do púlpito. Rapaz, aquele homem era águia demais, né? Rapaz! Ele já estava meio esclerosado. Vou dizer uma coisa. Você está muito além dessa igreja aqui. Você não é. Tipo assim, você tem uma visão ampla. Né? E a igreja não está recebendo travada isso. Travada à toa, né, irmão? Travada, ficava travado à toa, né? Uns travamentos sem necessidade. Mas graças a Deus que a igreja hoje lá está bem, né, pastor Ismael? Agora com o Sebastião, está tocando, está levando. Eu estive lá agora pregando no 86 anos da igreja. Foi bênção, né? Preguei 2 anos consecutivos no ano passado e nesse agora. Fiquei feliz. Sebastião ama muita gente. Gente muito boa, fala muito bem,
como Bom, você ajudou ele também, tem uma gratidão muito grande, né? é, Joel Guedes, né? A maioria das pessoas que foram de Ponto Chique hoje estão pastoreando. Joel é, Guedes está numa grande igreja aqui em Nova Brasília. O Otoni Júnior foi para essa parte de deputado. Quem imaginava que o Otoni Júnior ia chegar a pô, deputado federal, meu irmão? eu Helena bati, Raquel com duas, três igrejas aí, uma das maiores pregadoras do Brasil, né? Era é, aquela jovenzinha é, e tímida, né, rapaz? tímida, e você sabia que ela era doente? Ela Doente, era era doente. É. uma Eu doença, lembro, é. e nós oramos por ela e Jesus curou, e Curou ela. mulher A valorosa aí, potência. É. a potência. Foi jovem daqueles congressos ali. Sim, O 94 com o Marinaldo foi uma benção. Em 95 tu me ajudou com aquele. Eu falei, meu Deus, não vai ser igual a explosão do 94. E aí, sim. mas você mandou aquela igreja de. Aquela igreja foi benção. Onda. De Volta Redonda, que chegou com 2 ônibus. Olha, Aí lotou a igreja, é. salvou o Tem uma de congresso. Volta Redonda e uma de Angra dos Reis, né? Ah, não, foi de Angra dos Reis. Ah, De Angra dos Angra dos Reis que vieram Reis. uniformizado. Foi lindo aquilo, aquele Chegar. foi impactante também, aquele período de tempo. E Glória foi a Deus. muito bom, graças a Deus, né, Ismael? Maravilha. E, Tudo para o e aí, Ismael, voltando à tua vida agora, né? Porque o alvo é você aqui. Eu faço menção de mim porque eu estou interligado, mas sim. depois desse período de tempo em Goiás, você recebe a oportunidade para ir para os Estados Unidos. Aí que eu quero chegar onde você está agora. Para Sim. as pessoas O entenderem. pastor José Clarimundo, ele tinha uma igreja em Boston. Tem até hoje, Uma filial. uma filial. E aí ele me chamou em particular e disse: Ismael, eu estou precisando de alguém para ajudar, para tomar conta da igreja lá em Boston. Você não quer ir lá ver como é que é e tal? E se você gostar, você fica lá para mim. Aí Aí tu, opa, eu falei, ok. Aí ele foi, comprou a passagem e disse: a minha esposa não conseguiu visto. sim, na época, né? Na época eu tinha um visto de trabalho, que era um visto que eu tinha conquistado com a Alphalete. Ah, sim. E a Marta não conseguiu o visto. Aí o que aconteceu? Eu fui e reuni a família, lógico, reuni a Marta, as crianças, e disse: Ó, pastor Caraimundo está pedindo que eu vou dar um pulinho lá nos Estados Unidos, lá em Boston, e vou me ausentar por um tempo. Eu preciso ficar lá pelo menos uns 3 meses, ver o trabalho, tal, tal, tal. Ah, pode ir. Aí eu vim. E chegou aqui, o trabalho estava. Tinha dois obreiros que tinham dividido o trabalho, né? Uhum. Enviado por ele, e não foram fiéis. E aí eu assumi a direção da igreja, junto com o pastor Alberto Ferreira, e nós tocamos o trabalho e Deus abençoou poderosamente. Foi um período Aí, de tempo muito bom. fui gostando do, do local, e, e vendo a América, conhecendo e tal, e E me acabou apaixonei ficando. e Já acabei tá há ficando. quantos anos aí na América, Ismael? Contando tudo. Eu cheguei em 2020, 2001 aqui. Já estou com 25 anos. Cheguei dia 15 de janeiro de 2001. Aí a Ellen, que você tem três filhas, né? Maravilhosas. Fala um pouquinho dela. Érica, A que é Érica, a primeira, né? Primogênita. a minha primogênita, nasceu em 1980. 82 veio a Ellen e 84 a Thaís. A Ellen já tinha um visto que Você de. pagou pra ela Aí eu a Disney, né? paguei para ela um Disney quando eu estava na Alphalete, e ela já tinha esse visto. Aí ela, sentindo saudade, veio me visitar.
e a gente lutando para todas elas virem, né? Aí ela veio e a Ellen se apaixonou, ficou aqui. Na segunda semana ela já estava apaixonada por aqui e Vou acabou ficando. ficar por aqui. E me ajudou bastante na igreja. Hoje tá uma benção, né? Hoje, a Ellen tá morando agora onde, Ismael? Em Atlanta, né? A Ellen reside em Atlanta, uma cidade. Casou direitinho, tudo certinho, né? É diaconisa da igreja e é uma benção, tanto ela como o esposo. E Érica e Thaís continuam aqui no Brasil. A Érica está aí no Rio, né? Mora ali perto de Benfica, em Auma, e a Thaís mora em Miguel Couto, Isso. firme e forte. O... O esposo numa igreja. Congrega. Tá uma benção também lá. São obreiros, né? Da Assembleia de Deus da Viga. É, É benção. E, e aí, devido a isso, Ismael, você ficou em Boston um bom período de tempo e já não está mais em Boston. Está indo na Flórida agora, né? sim. Aí a igreja, lá, a igreja. O Niel, eu louvo a Deus porque eu, pelo menos, não sou preso a, ao imóvel em si, ao local, né? O que você faz. Sim, sim, sim. É uma mentalidade em relação a reino. Então, o pastor Alberto ficou na igreja, e o pastor Alberto, por incrível que pareça, nós discipulamos o pastor Luiz Lira, e o pastor Luiz Lira saiu lá da igreja que a gente estava em Boston e fundou Atlanta. A igreja chama-se Igreja Shalom. Essa igreja que nós pastoreamos e colocamos. Pastor Alberto ficou É em onde Boston, a Ellen tá? Uhum. e o Luiz foi para Atlanta e a Ellen Serve a Deus lá. serve a Deus lá. Né? Ah, legal. Bacana, hein? Glória a Deus, né? Por Glória a isso. Deus. A tua ida para a Flórida foi mais para a questão do frio também, né, Ismael? Que tu me comunicou Sim, aqui. eu fiquei 24 anos na No Boston. verdade, em Boston. Muito frio, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo mais o frio, né? Vai incomodando mais. Então, a minha mudança para a Flórida foi nesse sentido, mais do frio e, e, e expandir o ministério também do Reino de Deus, né? Hoje tu tá congregando com a Assembleia de Deus. Hoje nós temos um ministério também ligado a esta igreja, chamado Promessas, né? Promessas Christian Church. Eu sou vice-pastor, eles chamam aqui de vice. Como? Moderador, alguma coisa Não é moderador, administrativa. co-pastor. Ah, tá. Eles chamam de co-pastor. Co-pastor é o vice, assim. Aham. Pastor Sandro, um excelente pastor, É o presidente, né? jovem, ele que é o dirigente. E desenvolve um trabalho com missões, né, Ismael? Agora, né? Sim, desenvolvemos um trabalho onde a gente apoia missões em umas crianças no Haiti, são 350 crianças, tem um obreiro lá que cuida dessas crianças. E na Bolívia tem outro trabalho com crianças e juniores. Que Nós estamos benção. com Chabamba. Que Aí benção. fazemos esses dois trabalhos. E ajudamos o Jonas, se você conhece o Jonas, aí em Petrópolis, ele faz um trabalho de rua e Mateus tal. 25:35. São esses 3 trabalhos que a gente está ligado. Legal, bacana. Eu não fiz Missões. menção, tu teve um período de tempo antes de você retornar aqui no Brasil para acertar a questão do Green Card, de De brincar. documentação. Foi. E aí você montou 2 asilos aqui, né? Pegou com a irmã Eliana, que Ah, eu lembrei tá. agora disso, rapaz. Lá É estou com a muita coisa. Carlos. E depois É nós temos o o Isaac. aconchego, que Né? estão lá, continua lá Então firme e lá, forte, firme e a forte, Forte, firme e forte.
Que bênção, Tá cara. muito legal, tá muito bacana lá o aconchego e no asilo lá acabou, né? No asilo lá a Eliana tinha vindo para outro local, para Jardim Cachoeira. Aham. Eu não sei se continuou alguém cuidando lá, que o Isaac tinha assumido lá de novo também. Eu acho que parece que tinha oferecido o Isaac estava com esses dois. Eu não sei se Pô, eu não sei se o de Adrianópolis continua, mas o de Marambaia da casa do casarão da piscina da piscina, continua. lá do Isaac, que É, legal. ali tá bem estruturado. Tá. Ele montou atrás, naquele terreno atrás, ele montou uns frigoríficos. Agora ele também compra banana e vende. O O Isaac o Isaac Isaac é o homem é, das múltiplas coisas, né, Ismael? é, é muito Tem a dinâmico, visão de é empresarial danada, né? Aí empresarial, ele é. vai na Bahia, Fica quieto. pega o caminhão, frota o caminhão e vem com a banana verde, né? Ela vem Sim. amadurecendo no caminho. Chega aqui madurinha, ele estoca e vende para os mercados, para Oh, legal, os hortifruti. Aí ele me levou legal. lá dentro das câmeras. Ó, vou te mostrar aqui as câmeras e tal. É, Tu entra dentro das câmeras, grandona. Aí montou atrás do asilo esse frigorífico que ele montou. maravilhoso, né? Que bom. Bom Legal, né, irmão? Muita quando coisa, é muita coisa construída. para ele. Não, com certeza. Quando você vier agora, a gente vai lá. Sim. Quando você vier ao Brasil agora, em Então novembro, dá. né? Aham. Os filhos estão com ele? Estão lá junto com ele? Continuam. Os meninos, é a Pô, mesma coisa. Continua a mesma coisa. legal, legal. Muito Agora bom. mudou a equipe, né? A equipe agora é umas meninas novas, um pessoal lá novo. É, a equipe Porque sempre. lembra daquele curso de idoso, cuidador de idoso, que você iniciou? Eu dei Sim. prosseguimento na Cadecap. Eu peguei para a Ah, Cadecap e continuo desenvolvendo aquilo, que aquele, legal. aquele projeto. Que bom. Bom, bom saber É disso. mais uma coisa que tu me ajudou, né, Ismael? A minha parte, eu preciso até falar aqui, para todo mundo ouvir, que é um testemunho. Eu lembro que quando você estava em Goiânia, eu estava no mercado trabalhando e tal, era locutor, né, tal. Você ligou, Toniel, por que você não vai ser coordenador de núcleo da Alphalite? Lembra Aham. disso? Você ligou para mim, vai lá, procura É, fulana de tal. Esqueci o nome da irmã, que cuidava lá, uma secretária que cuidava da. era Era secretária. uma senhora, rapaz, muito bacana. É, Esqueci o nome dela agora falar também. com você demais. Aí ela, rapaz, o Ismael tá me devendo o módulo de missões, tem que escrever o módulo de missões ainda e tal. Já tinha o Nemuel Kessler tinha feito aquele projeto, né, lindo dos livros. Então, quando Aham. eu chegava na igreja para apresentar com aqueles módulos, cara, e mais a Bíblia da Alfalite, o nego ficava doido, né? Que o Aham. módulo era muito bonito. Eu não vi ainda até hoje um módulo igual aquele. Não, tem igual Que o não. módulo, em vez de ser A4, Aham. comprido, ele era horizontal. O cara fez, Fizemos pô, de de propósito mesmo. propósito. Aí, aquilo, cara, Atenção. era básico e médio. Rapaz, como eu ganhei dinheiro com aquilo. Como eu Que abri núcleo em tudo quanto é lugar. bem. Esse gosto que me levou a trabalhar com a teologia até hoje. É até uma Eu, gratidão que eu tenho contigo. em que mão que está a Alfalite? Quem é que está Não coordenando? temos, não temos, não acabou, não tem mais, não existe mais. Não tem? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não tem mais não, tem mais fonte Niel, não. o escritório oficial fica a 20 minutos daqui da minha casa. Tu falou que Se você me vamos permitir, trazer de novo pro Brasil, você rapaz. eu coloco, é possível colocar a coordenação da Alfalite nas suas mãos aí no Brasil, cara. Ismael. Eu Opa, eu acredito. quero, meu irmão. Eu quero. Você já conhece a história do É. Alfalite, entendeu? Ih, rapaz, tem muita gente formada, muitos obreiros, muitos, em vários lugares. Não, sabe a Queimados, história? Belfor Roxo, Caxias, foi É, explodindo para tudo quanto é lugar. eu vou procurar saber, tá? Tá, Vou lá, beleza. vou lá pessoalmente conversar com eles. Então são todas as coisas construídas nessa história linda e não falamos de radialismo também, né, Ismael? Que nesse período de Belfor Roxo, Quem sou eu? Eu não sou radialista, não não. sei, mas naquele período de Belfor Roxo, a igreja tinha um programa na Solimões. E é bom Sim, a gente relatar isso aqui também, né? esse Porque programa faz parte da tua da biografia.
esse programa foi fundado, cresceu um desejo no Ademir. Ademir era visualista, né? Visionário Aí danado. ele, poxa, Por acho rádio. que era da gente montar um programa também na rádio, as igrejas estavam todas eufóricas por ter programa de rádio, né? Não tinha melodia ainda, só tinha AM. Não, era AM, Rádio Solimões, Mauá Solimões. E aí o Ademir foi para lá, nós fomos para lá e fizemos o contrato. Eu participei, Ademir e o Melquisedeque, lembra do Melk? Nós três fomos lá para a Rádio Solimões. Chegou lá, Ademir assinou lá e botou o nome do programa, que eu não me lembro o nome do programa. Não era Um Novo Dia. Não era Um Novo Dia, não. Era um outro nome. Já foi criado por mim, mas era um outro nome que eu não me lembro. E Ademir começou o programa. Com a morte do pastor... E eu com o Melk ao lado dele, só pegando... O jeito, né? Jeito. O Melk era fera, maluco. Né? Fala e tal, como é que se expressa. E pronto. Com a morte do Ademir, nós ficamos, né, sem a âncora, digamos assim. Isso. Aí o prosseguiu com o programa dele. Mensageiro do Rei. Mensageiro do Rei, que foi um sucesso. E eu montei Um Novo Dia. Que era um coladinho com o outro. Teve uma audiência tremenda esse programa, né? Que a Solimões era... Na Baixada era Solimões, né? Era Solimões, era. O Zoelzer Pobel, o filho, que era o... O Pobel entrava nos nossos programas. O Mãozinha. Eu fui lá algumas vezes. Tu me levou, mano. Muito legal. Bacana demais, né? Esse período de tempo. Então, hoje, gente, nós conhecemos um pouco da história do Ismael. Há muitos detalhes, e me perdoe até porque eu fiz um script para não perder a sequência e acabei invertendo aí a questão, passando batido sobre a questão do radialismo. E influência na Rádio Melodia também. Um dos primeiros debatedores da Melodia foi você, né? Foi. Aí, no início dos debates. Começou também a seguir esse padrão de dar oportunidade para as igrejas. Anos 90, por aí. Aí depois, muitas igrejas, muitos pastores falando, tal, eles foram cortando e aí montaram um programa de debate. Porque eram vários pastores com aquele minutete, né? Isso. Fazendo a minutete. Eu também minutete. Tu tinha um minutete, de Um Novo Dia mesmo, eu lembro. Depois eles cortaram. E nesse conhecimento é que tu me ajudou a trazer os cantores, né? Lá nos congressos da mocidade e tal. Denise Cerqueira, Matos Nascimento. Matos foi o primeiro. Foi o primeiro. Aquele que cantava parecido com o Elvis Presley. Ih, rapaz, aquele ali, Meu Deus do céu. Sabe quem tá por aqui? Sei, Martim Lutero. Ele mora aí. Grande amiguíssimo. Ele mora aí. Mora aqui perto. É benção. Muito bem. Legal. Ismael, 1h e 32 minutos de entrevista, mas eu quero que você dê uma mensagem de maneira geral. Pode ser de agradecimento, pode ser de orientação, aquilo que está no teu coração, para os nossos ouvintes. Tem muita gente, lembrando que tem muita gente de Ponto Chique ouvindo, tem muita gente de Belfor Roxo ouvindo. Então, de maneira geral, tu trouxesse uma palavra final para depois eu fazer o encerramento aqui. Fica à vontade. Niel, a minha palavra final, eu vou falar dos últimos dias, dos últimos tempos. Cara, está no momento agora de nós perseverarmos firme no Senhor. Eu gosto de passagem bíblica que diz que é relatada a pessoa de Caleb, lá em Números capítulo 14, se não me engano, versículo 20. Você lê todo o capítulo, mas entre o versículo 20 e 24, o Senhor diz assim: e Caleb perseverava em seguir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu tiro para mim, Nel, eu preciso perseverar em seguir o Senhor. Até porque Jesus está às portas.
Está mais Estamos perto, bem próximos, né? de hoje do que de ontem, né? Então, cada dia que se passa, Cristo está voltando. A minha mensagem é essa, que eu e você e todos os nossos queridos ouvintes, todos, perseverem em seguir ao Senhor, porque próximo está a vinda do Senhor. Essa é a mensagem. Glória a Deus. Mano, eu quero te agradecer. É o dia Obrigado. aí da tua folga, mas tu tá dedicando essas horas para estar aqui falando. Falar da tua história é muito bonito. Primeiro que tu é meu irmão, né? Eu sou um admirador teu, tu foi meu pastor e meu mentor. Sim. E agradecer a ti demais, tá? Dar um beijo na família aí, todos. Sim. E foi maravilhoso ouvir detalhes que eu também não conhecia, de algumas coisas que eu não conhecia. Não falamos Fiquei do livro, sabendo hoje. né? Outra Ih, não coisa. falamos do livro, rapaz. Não, então Rapaz, não vamos encerrar agora, não. Pera aí. Vamos falar, vamos não, falar do livro. só Ne- falar que o livro ele está na Amazon. Olha É aí, legal, Ismael. para adquirir. Você vai estar ajudando Olha, essas gente. 3 entidades missionárias. Todo a lucratividade do livro eu mando para essas missões, para as crianças do Do Haiti, para Haiti e de a Bolívia. Bolívia e para o Do Mateus 25:35. de rua, ok? Legal. And- Andando na contramão. É, E fala andando, sobre fé, né, Baal? fala sobre fé. A fé, quando eu exercito ela e baseado na palavra, Daniel, eu não ando na contramão. Essa é a questão. Quando eu obedeço a palavra, eu tenho mais disposição de exercer a fé. Na, Uma na da contramão estão aqueles que se apostataram da fé, né? apostar, exatamente. Que lindo, hein? Gente, adquire o livro, tá? Você vai receber na tua casa aí, vai ser benção. Com certeza. Parabéns, mano. E esse é o Amém. primeiro de muitos outros, né? Que vão Glória a vir Deus. aí em nome de Jesus. Olha, Tá, beijo no coração. Deus também abençoe. tem Meus todos os irmãos, nós ouvintes. encerramos hoje essa entrevista maravilhosa com o pastor Ismael Pinheiro, diretamente da Flórida, Estados Unidos. E voltamos na semana que vem com mais um convidado. Beijo no coração de todos. Tchau. Amém. Tchau.